Deixa eu ver aqui, já está gravando. Então, olha só. Nosso encontro é atos administrativos. Então, antes, nosso encontro ele vai ter duas partes, que nós vamos ter um intervalo aí de uns 15 minutinhos para a gente poder se recompor. Essa aula ela estará disponível lá no primeiro encontro da nossa disciplina, assim como a nossa pauta da nossa aula. Sempre vou colocar uma pauta, um resumo de informações lá no encontro 1. Tudo que é referente às aulas ao vivo, eu coloco lá no encontro 1, ok? Então, vamos apresentar aqui, vou mostrar para vocês a pauta da nossa aula. Olha aqui, vai estar assim para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Todas as nossas aulas ao vivo, as gravações e as anotações de aula, que é essa pauta que está aqui na tela para vocês, estará lá no encontro 1, para vocês não se perderem, tá ok? Porém, o material e as atividades eu não vou colocar no encontro 1. Eu vou estar informando a cada início de aula onde estará. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui rápido do que nós estudamos antes de iniciar o conteúdo? Nós vimos uma parte de princípios de direito administrativo. Só uma parte, porque nós só tivemos um encontro. O material de direito de princípios, olha só, está lá em aula no encontro 3, tá? Então, você pode baixar o mapa esquemático que estará disponível para você. A videoaula gravada, que não é essa aula ao vivo, eu coloquei em duas partes para vocês. O link também está no encontro 3 e lá no canal do YouTube. Princípios, parte 1 e princípios, parte 2. Gente, é uma parte só, assim, introdutória. Eu sempre digo que a aula, ela só é introdutória. Você precisa pegar uma obra e dar uma estudada. Depois, no finalzinho, não deixe eu esquecer, eu vou falar um pouquinho sobre as obras, tá? Beleza, sobre princípios, tem uma atividade avaliativa que vocês entregaram já para mim. Inclusive, eu já até lancei pontuação. Eu vou fazer a correção dessa atividade avaliativa, tá? Mas eu vou fazer em forma de videoaula gravada. Eu vou gravar a correção e vou disponibilizar lá no encontro 3 para vocês. Para quê? Para vocês pegarem o exercício que vocês fizeram e acompanhar a correção, né? Porque a gente já faz uma revisão para vocês analisarem como foi o nível de acerto de vocês. E eu vou fazer isso com todas as atividades, tá? E é sempre assim: encerrou o conteúdo, uma atividade. Encerrou o conteúdo, uma atividade. E, por favor, não copie do colega. Independente se você vai acertar ou não, você enviando para mim certinho, você vai ter a sua pontuação. É uma pontuação pequena que elas vão se somando. Então, tente realmente fazer para você testar o seu nível de conhecimento depois com a correção e ver o que foi que você errou. Aí, se você quiser enviar dúvidas para mim a respeito da atividade, você joga a dúvida e aí depois eu vou conversando com você. Então, nossa primeira atividade foi sobre princípios, que está lá no encontro 3. Se eventualmente alguém não fez essa atividade, faça e envie para mim até segunda-feira, tá ok? Não será a mesma pontuação dos demais, mas dada a diversidade aí do que nós estamos, eu vou reconsiderar algumas questões. Você pode enviar até o dia de eu fazer a correção. Depois que eu fiz a correção, eu não recebo mais, tudo bem? Beleza, então essa é a primeira atividade que tinha e está lá no encontro 3. Depois nós tivemos os poderes da administração pública. É muito importante para que você compreenda a aula de hoje, você entender princípios e poderes da administração pública. Princípio e poderes, gente, é a base do direito administrativo. Se você não entender princípios e nem poderes, você não vai entender tudo que vem depois, tá? Que é o exercício dessa prerrogativa da administração pública. E hoje eu vou dar uma aula bem pausada, porque eu quero reforçar bem com vocês algumas questões. Se eu estiver rápida demais,
manda aqui no WhatsApp, professora, desacelera, coloca o pé no freio, tá ok? Então, poderes da administração pública, o material está lá no encontro 4, em aula. E eu fiz 4 encontros gravados para vocês, da parte 1 até a parte 4. Está lá no canal do YouTube, tá? E vocês podem acessar essas aulas. Assistam todas as aulas, ok? Depois da videoaula, nós temos uma atividade avaliativa que está com data para hoje até às 11 horas para entregar. Então, se você não fez, você não vai fazer agora, porque você vai assistir a minha aula. Eu vou estender esse horário aqui, tá bom? Porque eu não quero que você faça atividade avaliativa assistindo a aula de atos administrativos, tudo bem? Então, eu vou deixar que você me entregue essa atividade até mais ou menos à tarde você pode entregar, porque eu quero muito que você preste atenção na aula de hoje, porque efetivamente, para a gente ter esse contato, assim, se a gente for levar ao pé da letra, sem ser as aulas gravadas, é o nosso segundo encontro, tá? E essa atividade aqui, eu também vou fazer uma correção dessa atividade, tudo bem? Olha só, sobre as atividades que vocês estão me enviando por e-mail, eu vou pedir encarecidamente. Observe, na hora que você me enviar, você coloque lá na ementa, no assunto do e-mail, você vai colocar o seu nome, o seu segundo nome, pelo menos. De tal forma que diferencie você das outras turmas, dos outros alunos, tá bom? Então, você coloca o seu nome na ementa, o seu segundo nome. Se for só você na turma, pode colocar só o seu primeiro nome. E aí, você coloca a administrativa abreviado 1. E em seguida, se você puder, você coloca qual é a atividade que você está enviando ou qual é a sua turma. Por exemplo, você vai lá e coloca assim, sexta-feira, ou você coloca lá poder administrativo. Por quê? Eu estou com 6 turmas que estão me enviando material por e-mail. Eu recebo esse material, eu jogo nas pastinhas. Depois que eu jogo nas pastinhas, é que eu vou conferir a atividade que vocês fizeram. E nunca mande essa atividade no texto do e-mail. Sempre mande ela como forma de anexo. Também é mais fácil abrir. Eu consigo abrir o anexo sem precisar abrir o e-mail. Então, é muito mais rápido para mim, tá ok? Se você não fizer assim, eu vou abrir e vou conferir, mas pode correr o risco de eu jogar o seu trabalho em outra turma. Então, até eu te encontrar, você vai me dar dor de cabeça, depois eu vou dar dor de cabeça para você, porque você vai ficar louco da vida, sem saber se eu corrigi ou não sua atividade e provavelmente você vai ter que reenviar, tá bom? Beleza. Fora essas 2 atividades que já estão lá e cada uma vale 200 pontos como atividade parcial, eu coloquei uma outra forma de avaliar. Eu sei que tem alunos que estão sem acesso ao portal por uma infinidade de motivos. Então, você que não tem acesso ao portal, eu peço que você resolva a situação. Assim que você resolver a situação, você vai entrar em contato comigo. Depois de resolvido, e dizer assim, professora, eu não tinha acesso, agora eu tenho, tá? Para a gente poder ver como que nós vamos fazer com as suas faltas de acesso, ok? Por que que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma atividade avaliativa, porque felizmente ou infelizmente, depende do olhar, é a ferramenta que eu tenho para prover mais uma forma de avaliação, que é o quê? Os acessos ao portal. Então, semanalmente, eu preciso que você acesse a minha disciplina. Não é só entrar no portal, é entrar no portal e entrar na minha disciplina para ter acesso ao material, para assistir as videoaulas. Por exemplo, se hoje você acessou a minha aula através do link que está lá no portal, na disciplina Direito Administrativo, essa pontuação você já tem. Se vocês não fizeram, quem não fez assim, por favor, acesse o portal hoje, na hora que terminar essa aula, entre lá no portal, entre na minha disciplina, baixe o conteúdo, dá uma olhada no que eu disponibilizei, que aí vai ficar o registro, e meio-dia eu vou dar uma olhada, ver se está tudo ok, e já vou começar a fazer a pontuação. Tudo bem?
Certo? Esses são os recados que eu tenho para passar para vocês. Essas anotações aqui da aula eu vou disponibilizar lá no encontro 1 para vocês, tá bom? Que aí depois vocês podem passar para os colegas, quem eventualmente andou faltando. Pois bem, a nossa aula de hoje é sobre atos administrativos. Gente, esse mapa esquemático que nós vamos trabalhar está lá no encontro 5, em aula, tá? Baixe o material lá que vocês vão precisar. A nossa aula ao vivo, o link está lá no encontro 1. E essa aula gravada em 2 partes, meio-dia estará disponível, até meio-dia, disponível para vocês também, lá no encontro 1, para vocês assistir novamente. Viu? Tem um lado bom das aulas serem gravadas, tá? A minha meta é não deixar a qualidade da aula cair, e não deixar vocês com dúvidas. Então, por favor, envie suas dúvidas que eu vou anotá-las. E depois, no início do nosso próximo encontro, eu vou sanar essas dúvidas, tudo bem? E aí, o que nós temos hoje? Hoje nós temos atos administrativos e vai ter uma atividade avaliativa também. Mas essa atividade avaliativa, ela só vai vir quando eu encerrar o conteúdo. Encerrei o conteúdo, eu vou disponibilizar uma atividade para vocês, que vocês vão fazer, me enviar também por e-mail, da mesma forma que eu pedi para vocês, tá bom? E a atividade vai estar disponível lá no encontro 5. Pois bem, agora vamos voltar aqui para mim, tá? Então, hoje o nosso encontro é atos administrativos. Bem, eu tenho que falar algo sobre os atos administrativos. Para mim, Antonieta, de tudo que eu já estudei de direito administrativo, é o assunto mais chatinho. Gente, eu gosto muito de direito administrativo, mas eu tenho que ser sincera. Atos administrativos é o assunto mais chatinho do direito administrativo. Não é que ele é difícil, ele é chato. Tem assuntos que são mais difíceis. Por que ele é chato? Porque ele tem muito detalhe, é um conteúdo muito extenso, por isso ele é um dos queridinhos de bancas avaliadoras de concurso público. A banca sabe que esse conteúdo é chato, a banca sabe que esse conteúdo é extenso, então ela sabe que vai dar preguiça, ela sabe que é um conteúdo chato, então ela cobra bastante, tá? É muito cobrado esse conteúdo. Mas, por outro lado, também é o conteúdo do dia a dia de vocês. Porque estudar ato administrativo, gente, é estudar é a forma que o Estado tem de materializar o seu poder, né? Então, o Estado, ele materializa todos aqueles poderes da administração pública que nós estudamos nas aulas passadas, poder hierárquico, poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, poder de polícia, eles se exteriorizam, eles se materializam no ato administrativo. Então, quando você pega ali uma certidão negativa de débito, uma certidão de quitação eleitoral, quando você pega uma certidão negativa criminal, quando você consegue um alvará para o seu estabelecimento, tá? Quando você se dirige e pede uma autenticação de um documento, um reconhecimento de firma. Quando chega na tua casa aquela multinha desagradável, bonito, porque você andou sem cinto de segurança, tá? Quando você recebe uma notificação ou qualquer tipo de infração, você está vendo ali o exercício do poder administrativo, né, das prerrogativas da administração pública, que está sendo materializada através de um ato administrativo, tá? Então, é importante a gente saber qual é a relevância de um documento desse, o que significa eu ter em mãos um documento desse, o que significa e qual é o peso de eu receber uma notificação na minha casa, de eu receber uma fiscalização ambiental, de eu receber uma fiscalização da polícia, de eu fazer minha comprinha ali no Paraguai,
e passar na ponte e falar: não me pega, não me pega, não me pega, porque eu estou afrontando as leis tributárias. E você é pego. E ali, né, o fiscal dá uma olhadinha para essa cara linda que você tem e te aplica uma multa, apreende suas mercadorias. Tudo isso é o exercício dos poderes da administração pública sendo materializado num ato administrativo. Então, é muito, muito importante estudar atos administrativos, ainda que ele seja muito chatinho. Como é um conteúdo muito extenso, amores, e ele é cansativo, nós vamos tratar com calma e nós não vamos nos estender tanto assim, tá bom? Deixa eu só conferir aqui se... Ah, tá, eu tô sendo gravada porque ontem, 20 minutos da aula, caiu a gravação e eu não prestei atenção, super empolgada com esse conteúdo, tá? Então, nós vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre ato administrativo e você já tem uma noção do conceito que é a expressão da vontade do Estado exercendo os seus poderes administrativos, todos aqueles poderes que nós vimos lá na aula passada. Professora, eu não lembro. Vai assistir de novo, criatura. Você precisa lembrar, tá? Vai assistir. O que vai acontecer com você hoje? Você vai assistir essa aula, depois vai voltar em poderes, vai assistir de novo, aí vai voltar para essa aula e vai assistir de novo. Quem assiste mal, assiste 2 vezes. Estou mudando o ditado aqui, tá? Então, olha só. A gente já sabe que é isso, é ato administrativo, é a manifestação de vontade do Estado, é a materialização do poder da administração pública. Mas antes da gente iniciar, eu quero falar sobre, primeiro, a diferença de fato administrativo e ato administrativo, e a diferença de ato administrativo, de atos da administração, tá ok? Atos da administração é gênero, do qual ato administrativo é espécie. Então, eu vou mostrar primeiro aquele nosso mapa esquemático para dar uma explicadinha para vocês. E aí, eu volto aqui, tá ok? Vamos lá? Pois bem, estamos aqui, ó, no nosso mapa. Você vai pular lá para a página 2, que eu quero falar desse quadrinho aqui, ó, fatos administrativos, e esse segundo aqui. Nós vamos trabalhar a diferença desses dois. Gente, o que é um fato? Vocês estudarem direito civil. Fato é qualquer acontecimento que ocorre no mundo em que vivemos e que não necessariamente há uma interferência do homem para que ele ocorra, tá? É um fato, ele não decorre da manifestação humana, da vontade humana, tá? Mas um fato, ele se torna relevante para o Estado e ele deixa de ser chamado simplesmente um fato jurídico, e começa a ser chamado fato administrativo, quando essa ocorrência, essa alteração do mundo em que vivemos, ela tem consequências para o Estado, e o Estado terá que agir de alguma forma, né? Então, eu chamo de fato administrativo. Professora, qual é o exemplo que você tem? A morte de um servidor público é um fato e é um fato administrativo. Por quê? A morte de um servidor público, ela vai implicar, olha só, não é uma manifestação de vontade do Estado, por isso eu não posso chamar de ato administrativo. Gente, eu estou um pouco resfriada, não é nada de corona, é porque o ar está batendo bem de frente aqui para mim, e eu tenho asma, eu descobri que eu tenho asma e qualquer coisinha, daqui a pouco eu vou ter que desligar o ar, tá? Então, olha só, o fato administrativo, ele não é uma manifestação de vontade do Estado, mas ele interfere e ele gera consequências para o Estado. Então, a morte de um servidor, graças a Deus, não é uma manifestação de vontade do Estado, é um fato administrativo. Só que ele gera uma consequência, por isso ele é um fato administrativo. Por quê? Porque com a morte desse servidor público vai ocorrer a vacância do cargo. Ocorrendo a vacância, consequentemente, o Estado provavelmente vai fazer a nomeação de outro servidor. Se é um cargo de provimento efetivo, muito provável será realizado um concurso público desse cargo, né? Se é um cargo comissionado, vamos pensar que o prefeito poderá fazer, ou o presidente, ou o governador,
ou presidente da Câmara, ele poderá fazer uma outra nomeação, tá? Agora, ato administrativo, olha aqui, é diferente, é toda conduta imputável ao homem. E aí, você puxa uma setinha bem aqui do ladinho, ó, do lado do homem. Na verdade, ato administrativo não é só toda conduta imputável ao homem, isso é ato. Ato administrativo é toda conduta imputada àquele que esteja representando a vontade do Estado, tá? Então, ato administrativo é a manifestação do Estado. E quem manifesta é aquele que o representa, o agente público, ou quem lhe faça as vezes. Já vou explicar isso daí, tá? Então, é uma manifestação de vontade do Estado. Isso é ato administrativo. Espero que tenha ficado bem claro a diferença de fato administrativo para ato administrativo. Professora, dê mais um exemplo de fato administrativo. Vamos pensar num fenômeno da natureza. O coronavírus é um fato administrativo, tá? Se a gente for analisar assim. Não foi provocado pelo Estado, mas através desse fato que nós temos aí, o Estado está tendo que agir. Gente, o mundo está tendo que agir. Então, é um fato administrativo. Uma enchente de grandes proporções por conta da chuva, que provoca inundações. E aí o Estado tem que agir em decorrência disso, por conta dos ribeirinhos, ou promovendo algumas ações, né, junto com a Defesa Civil. É um fato administrativo. Agora, ato administrativo, professora, é o Estado manifestando a sua vontade, exonerando o servidor, nomeando o servidor, expedindo um alvará, expedindo uma multa, tudo isso é ato administrativo, porque é uma manifestação de vontade do Estado, é o agente público agindo em nome do Estado ou de quem lhes faça as vezes. Já vou explicar. Tudo bem até aqui? Eu acredito que esteja tudo bem. Se tiver uma dúvida, depois você vai enviar assim para mim. Dúvida? Fatos e ato administrativo, isso. Rasga o verbo lá comigo, tá bom? E aí vamos dar continuidade aqui. Agora eu quero falar a diferença de atos administrativos para atos da administração. Presta atenção, cabecinha de curica. Olha essa expressão aqui, gente, isso aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença, tá? Isso é cobrado em concurso público, principalmente os concursos mais elaborados. Atos da administração pública é gênero. Então, toda ação, manifestação de vontade do Estado, eu chamo que são atos da administração. São todos, tá? Todos os atos. Por quê? Porque o Estado, ele pratica vários atos, dentre eles os atos administrativos. Então, além dos atos administrativos, professora, que é a manifestação de vontade do Estado, mas é o Estado exercendo suas prerrogativas, seus poderes. Quais outros atos nós temos? Nós temos os atos políticos, olha aqui eles aqui, ó. Os atos políticos. Os atos políticos são aqueles atos principalmente autorizados pela Constituição Federal no exercício do poder discricionário, tá? O que é o poder discricionário mesmo? Agir de acordo com a conveniência e oportunidade. Mas eles são atos bem específicos, tá? Normalmente, esses atos políticos, nós estudamos em constitucional, que são atos que envolvam mais, por exemplo, intervenção federal, que envolva mais veto, tá? São atos políticos. Então, nós não estudamos isso em atos administrativos. Então, olha só, e temos também atos, sobre o veto a gente tem uma divergênciazinha aí, se entra como ato político, se entra como ato administrativo, mas os atos políticos, eles não são estudados por nós em direito administrativo, mas em direito, estuda-se muito em direito constitucional, tá ok? E aí nós temos também aqui os atos de direito privado.
Os atos de direito privado, eles são assim, o Estado, ele é regido principalmente pelo direito público, tá? São normas de direito público em que vai conferir prerrogativas para o Estado, ok? Só que existem alguns atos que o Estado pratica em que ele vai ser regido pelo direito privado, como, por exemplo, termo de compra e venda, também que tem que seguir várias regras do direito privado, isso não engloba no direito administrativo. Quando ele vai alugar um imóvel, ele segue algumas regras da lei do inquilinato. Então, isso daí são atos, ele vai praticar atos bem típicos do direito privado, que eu não chamo de ato administrativo, tá ok? E temos também os atos materiais. Olha aqui, os atos materiais, eles são atos meramente operacionais, são atos de mera execução da atividade meio da administração pública. Eu coloquei o exemplo aqui da copeira. A copeira, quando ela faz o cafezinho e ela vai servir numa reunião, ela também é um agente público, ela também está manifestando a vontade do Estado ali, tá? Só que ali ela não está exercendo ato administrativo, porque ela não está exercendo nenhum daqueles poderes da administração pública. Ela está executando uma tarefa. Então, eu não chamo o que ela faz de ato administrativo, eu chamo o que ela faz de ato material, que nós não estudamos, tá bom? Agora, os atos administrativos, então, a gente pode concluir, professor, que todos esses aqui é uma manifestação de vontade do Estado. É sim, é uma manifestação de vontade do Estado, todos. Só que essa manifestação de vontade do Estado no ato administrativo é no exercício das prerrogativas do Estado, é no exercício dos poderes administrativos. Mas, professora, os atos políticos, eles também exercem uma prerrogativa, não exerce? Exerce. Só que a diferença é que nos atos administrativos, quando o gestor está exercendo as suas prerrogativas, ele está exercendo na gestão da administração, na função pública de administrar, de gerir a máquina pública. E aí a gente começa a diferenciar dos atos judiciais, dos atos legislativos. Então, eu só falo em direito administrativo, em poderes da administração pública, na função. Lembra que nós temos 3 funções básicas do Estado: a função de legislar, a função de julgar, essencialmente coisas julgadas do Poder Judiciário, e a função de administrar, de fazer políticas públicas. O Estado, quando ele está fazendo políticas públicas, ele promove muitos atos administrativos, tá? Bastante, inclusive atos de cunho regulamentar também, tá? E o poder legislativo, ele também pratica atos administrativos, porque na sua função atípica, sem ser legislar e sem ser fiscalizar, ele também precisa gerir a máquina pública, a mesa diretora, tudo bem? O judiciário, ele também pratica atos administrativos, também. Por quê? Porque ele precisa gerir ali, né, a comarca, ali, o fórum. Tem o diretor do fórum, tem a sua equipe, e quando ele está ali editando uma portaria agora, que você precisa se identificar, utilizar um crachá ali na entrada do fórum, ele está promovendo atos administrativos, ok? Tudo bem? Então, nós vamos para o conceito de ato administrativo. Eu já tenho que é uma manifestação de vontade no exercício das prerrogativas e poderes da administração pública. Professora, fechei. Agora vamos só tratar o conceito que eu coloquei aqui do Celso Antônio Bandeira de Mello, que está lá na página 1 do seu material, tá? Eu vou ler e depois eu vou abrir aqui para a gente poder conversar a respeito. Olha só. Declaração unilateral do Estado ou de quem lhe faça as vezes no exercício e prerrogativas públicas,
destinada a cumprir concretamente a lei e sujeita a controle de legitimidade do judiciário. Você vai fazer umas anotações aí, viu? Beleza? Vamos lá que eu quero que você faça uma anotação. Um conceito tão pequeno que diz muito, tá? Ele é sucinto, mas ele diz muito. Então, vamos fazer nossas anotações. Abre aí no seu caderno conceito, aí no próprio material, que você vai começar a fazer suas anotações. Primeira coisa, gente, eu apanho pra caramba para fazer marcação nisso aqui. Primeira coisa que nós temos aqui, deixa eu marcar aqui. Declaração. Aí, ó, já comecei a safadeza aqui de errar. Aqui. Declaração unilateral do Estado. O que significa unilateral? Meu querido, significa que essa manifestação de vontade independe da aceitação do particular, do cidadão, do munícipe, do indivíduo, do administrado. Use a expressão que você quiser, tá ok? Então, ela vai ser, essa manifestação de vontade, ela é imperativa, ela é imposta e ela independe da aceitação, da manifestação de vontade do outro, do particular, tá ok? Pois bem, essa imposição, o ato administrativo, ele é imposto, né? Essa imposição, ela é realizada pelo próprio Estado através do agente público, ou ela é realizada por quem lhe faça às vezes. Sublinha aí. Quem que é esse, professora? Se não é o agente público, o servidor, o agente político, quem será? Quem será? Será a pessoa jurídica de direito privado no exercício de alguma atividade pública, de algum serviço público. Por exemplo, uma concessão. Nós temos aí, vamos pensar aqui, o pedágio. O pedágio é uma pessoa jurídica de direito privado exercendo um serviço público, por exemplo. Então, é possível uma pessoa jurídica de direito privado ela também, em algum momento, promover atos administrativos, tá? E aí vem o seguinte, esses atos administrativos, essa declaração unilateral de vontade, essa manifestação de vontade, é no exercício e prerrogativas públicas. Prerrogativas. Puxe uma setinha e coloque assim, exercício dos poderes da administração pública. Quais são os poderes? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder normativo, poder disciplinar e poder de polícia. Essas são as prerrogativas, tá? Prerrogativas, o exercício do poder, dos poderes da administração pública. São todos esses poderes que nós estudamos na aula passada. Professora, dá uma reforçadinha aí nessas prerrogativas. Essas prerrogativas, elas decorrem de qual princípio, amores? O princípio da supremacia do interesse público. Lembra lá na primeira aula? É um princípio que não está escrito na Constituição Federal, não está expresso, mas ele está implícito ali, ele está espalhado no corpo constitucional. E esse princípio, ele confere uma supremacia do interesse da coletividade. O que ocorre? Ocorre que toda vez que tiver um conflito entre o interesse da coletividade e o interesse do particular, toda vez que tiver um conflito entre o Estado e o particular, o particular na defesa do interesse fundamental, do seu direito individual, e o Estado no interesse da coletividade, é uma regra de que irá prevalecer o interesse da coletividade. Isso se chama relação vertical de desigualdade jurídica. E é uma desigualdade proposital e é uma desigualdade relevante, porque o Estado está agindo em nome no interesse da maioria. E se o interesse do indivíduo, do particular, tiver que ser prejudicado para prevalecer e conservar a maioria, vai acontecer. Exemplo da supremacia do interesse público, nesse momento aí que eu já até comentei com vocês do coronavírus aí. Vocês ficaram sabendo de um caso de um marido que a esposa estava com um vírus
e ele também, ele não queria se sujeitar ao exame. Ele não queria fazer o exame. Eu não lembro qual foi o estado, foi aqui no Brasil. Houve uma ordem judicial, salvo engano, acho que foi uma ordem judicial, para que ele realizasse o exame. Então, o que a gente teve aí? Um choque entre o interesse particular e a coletividade. Qual que é o interesse particular? Né? O direito à integridade física. Não sou obrigado a fazer. A Constituição assim diz. Só que o seu interesse, o seu direito fundamental, entrou em choque com o interesse da coletividade. E aí a relação é vertical, filho. A relação é vertical. O Estado lá em cima, o indivíduo aqui embaixo. Por quê? Porque o Estado tem, olha aí no conceito, essas prerrogativas, esses poderes da administração pública, e veio uma ordem para que ele fizesse esse exame. Tá ok? Então, vamos lá. Então, ato administrativo é uma declaração unilateral de manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes no exercício de prerrogativas públicas dos poderes administrativos, destinado a cumprir concretamente a lei. Aí você puxa a setinha e coloca princípio da legalidade, tá ok? E sujeita a controle de legitimidade pelo Poder Judiciário. Gente, vamos sublinhar aqui, porque eu não tive essa aula com vocês, então eu quero destacar isso aqui, ó. Sujeita a controle de legitimidade pelo Poder Judiciário. Você vai ter que fazer uma anotação aqui, porque é de uma aula que eu não ministrei para vocês, tá? Então, vocês vão fazer uma anotação importante aí no caderno de vocês. Nós temos dois sistemas jurídicos hoje no direito. Nós temos o sistema francês e nós temos o sistema inglês. O que isso significa? Quando eu falo de direito administrativo, existem esses dois sistemas. O que ocorre para eu explicar? Vamos imaginar que você receba uma multa na tua casa, de uma infração de trânsito ou lá do teu estabelecimento. Você pode ingressar com recurso. Você ingressa com recurso administrativo e o seu recurso não será aceito. E aí, o que você faz? Você fala assim, agora eu já utilizei todos os recursos, vou ter que pagar. Aí alguém vai dizer assim para você, não, bonito, você pode questionar essa multa no judiciário. Essa multa nada mais é do que um ato administrativo. E bem aqui no final eu estou dizendo que pode ser levado ao controle do judiciário. Pois bem, o que ocorre? No sistema francês, se você estivesse lá na França, quando você quando você esgotar os recursos contra o Estado, você iria ingressar não necessariamente no Poder Judiciário, como todos os outros fazem. Lá tem, a gente fala que é um sistema duo de justiça. Tem a justiça, vou até colocar aqui, vamos voltar para mim. Tem um sistema na França que ele é duplo. Tem o Poder Judiciário, né? Tem um Poder Judiciário normal, em que você demanda contra o indivíduo pensão alimentícia, que você demanda as ações criminais, e tem um outro sistema, que é um conselho, que é diferenciado. Esse conselho surgiu bem na era napoleônica. Quando você quiser responsabilizar o Estado ou questionar o Estado na sua gestão administrativa, você ingressa nesse conselho, tá? E o que esse conselho decidir, está decidido, faz coisa julgada administrativa. Você não tem como questionar isso na outra via do judiciário. Isso é o sistema francês, que é um sistema binário, é um sistema duplo, que não é o nosso sistema. Nós não seguimos o sistema francês. Esse comentário está lá no mapa esquemático 2, tá, amores? Lá tem no material de vocês, salvo engano, no encontro 2, nós temos isso aí, depois você dá uma olhada. O nosso sistema é o sistema inglês, sistema de jurisdição única. O que isso significa? Você recebe um ato administrativo na sua casa, uma multa. Você entra com recurso administrativo, não prosperou.
Meu Deus, eu vou ter que pagar. Não, você ainda pode questionar no Poder Judiciário. Todo ato administrativo, ele pode ser submetido ao controle do Judiciário. Então, você pode questionar ainda no Poder Judiciário. Por quê? Porque só o Poder Judiciário faz coisa julgada. Só o Poder Judiciário pode colocar um ponto final numa discussão. Então, o nosso sistema jurídico no direito administrativo é o sistema inglês ou sistema de jurisdição única. É por isso que Celso Antônio Bandeira de Mello, aí no conceito de direito administrativo, ele coloca bem no finalzinho, que eu coloquei em destaque aí no material de vocês em vermelho, que todo ato administrativo está sujeito ao controle de legitimidade do Poder Judiciário, porque esse ato administrativo, ele pode conter um abuso, ele pode conter uma ilegalidade, e você pode perfeitamente questionar isso. Nós já vimos que o Estado, ao administrar, ao exercer a função administrativa, ele detém de prerrogativas que eu, o particular, eu não tenho. Então, eu preciso ter um suporte. Tá certo que eu estou falando bonito, mas eu vou dizer demorado. Gente, eu não quero desanimar, mas é demorado, né? Acaba sendo um pouco morosa essa relação. Tudo bem? Vocês entenderam o conceito? Olha a infinidade de informações que a gente tira de um conceito desse. Então, vocês já vão vendo a complexidade que é direito administrativo. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui dos meus amados aí, tá? Por enquanto, assim, tá. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, nada. Então, quer dizer que tá tudo bem por aí. Deixa eu ver se já tem fugitivos aqui da aula, tá? Olha só, nós estamos aí com 30 pessoas. Que bacana, isso é muito bom. Vamos continuar nessa aula maravilhosa, hashtag eu amo direito administrativo. Hoje a gente, assim, não dá para sair na rua, eu já ia falar, hoje a gente vai sair na rua e encontrar todos os atos administrativos. Não, nós estamos sendo recheados, despejados com atos administrativos aí, diante dessa pandemia que nós temos, né? Decreto, ato administrativo, portaria, resoluções, tudo, né? Estamos sendo inundados com atos administrativos aí na nossa vida, tá ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui e eu vou lá para o nosso material, tá? Deixa eu ver o que a gente vai abordar agora. Agora, só para a gente entender um pouco da nomenclatura, isso aqui é nomenclatura, ó, perfeição, validade e eficácia. Então, às vezes eu vou falar assim, olha, esse ato administrativo é perfeito, ato administrativo válido e ato administrativo eficaz. Quando que eu uso essas expressões? Eu digo que um ato administrativo ele é perfeito quando ele já passou por todas as etapas de processo de confecção desse ato, tá? Então, esse é um ato administrativo perfeito. Às vezes, você pensa assim, mas professora, não é meio lógico isso? Por exemplo, uma multa. Uma multa, né, o agente de trânsito, ele me para, lavra a multa, assina e me entrega. Nós temos um ato administrativo perfeito, concluído. Você recebeu, chegou até a sua casa, ou você recebeu ali na hora, assinou, beleza. Mas vocês vão ver que lá um pouquinho na frente, que existem alguns atos administrativos que são classificados como complexos. Eles precisam, por exemplo, da interação de dois órgãos ou da participação de dois servidores para que ele seja concluído. Então, quando o processo de um ato administrativo está concluído, nós dizemos que é um ato administrativo perfeito, tá ok? Quando que eu digo que um ato administrativo ele é válido? Às vezes ele ainda está tramitando, mas o ato administrativo ele será válido quando ele atende todos os requisitos da lei, ele é confeccionado de acordo com a lei. Então, um ato administrativo válido, e ele será inválido quando ele tiver alguma desconformidade com a lei, de tal gravidade que ele poderá ser anulado, tá ok? E quando que nós temos um ato administrativo eficaz? Nós temos um ato administrativo eficaz
quando ele está pronto para produzir os efeitos, porque eu posso ter um ato administrativo perfeito, concluído, válido, confeccionado de acordo com a lei, mas ele ainda não é eficaz, porque ele ainda não está pronto para produzir os efeitos. Por exemplo, professora, vamos imaginar que eu sou uma administradora e eu vou produzir uma portaria. E nessa portaria eu vou regular o horário, né, do servidor, tá? Deixa eu só, gente, eu tô só aqui conversando com o jardineiro, tá? Ele não entende que eu tô em aula. E eu acho que ele tá querendo receber. Então, na hora que ele olhar para mim, se vocês verem eu fazendo um gesto, é para que ele receba o valor com a minha secretária, tudo bem? Eu acho que ele está querendo receber. E eu pedi para ele não me atrapalhar, então ele está gesticulando aqui para mim, eu não estou aguentando. Então, olha só, isso é o que dá, né, ministrar aula em casa. Então, vamos lá. Então, o ato, ele pode ser que ele não esteja pronto para produzir seus efeitos. Eu baixo uma portaria, um ato administrativo, publico tudo certinho, regulamentando um horário. Um ato administrativo perfeito, válido, de acordo com a lei, só que eu coloco que esse ato administrativo, ele só vai valer a partir do mês de maio, esse novo horário. Então, é um ato administrativo perfeito, válido, mas ele ainda não é eficaz, porque ele ainda não está pronto para a produção dos seus efeitos. Tudo bem? Certo? E aí nós vamos ver agora os elementos, os requisitos e os pressupostos do ato administrativo. Só que me dá só meio minuto para eu avisar para ele, para receber com a minha secretária, que ele está desesperado aqui. Rapidinho. Oi, recebe com a minha secretária, tá? A diferença, até mais. Ai, gente, eu voltei. Eu fui inventar, olha só, fui inventar administrar aula aqui, dá nisso, mas eu já voltei. Eu quis sair lá de dentro de casa e vim aqui para a parte externa, aqui do fundo, que eu achei mais legal, sabe? Então, vamos lá. O primeiro requisito, aqui, ó, requisitos, elementos ou pressupostos. Isso aí é para confeccionar um ato administrativo. Requisitos, elementos, pressupostos, não importa a nomenclatura. Eu coloquei os três, o mais utilizado são elementos, tá? Eu coloquei os três porque depende da doutrina que você vai pesquisar, tá? De repente, nós temos a Silvia Zanella de Pietro, nós temos José dos Santos Carvalho Filho, nós temos Fernanda Marinella. Eu gosto muito, para efeitos de estudo, do Marcelo Alexandrini e Vicente Paulo, que é Direito Administrativo Descomplicado, mas qualquer obra que você vir a pegar na biblioteca é uma obra que, desde que não seja resumo, tá? Eu acredito que lá não tenha resumo, está valendo. Maria Silvia Zanella de Pietro, Eli Lopes Meireles, José dos Santos Carvalho Filho, Paulo Bonavides, tudo tem na biblioteca, se vocês já pegaram. Eu não sei se a biblioteca está atendendo, tá? Mas se não estiver atendendo, você pode pesquisar na internet ou a própria obra que você tem aí. Então, o primeiro requisito, isso aqui são os requisitos para se confeccionar um ato administrativo. Ou seja, para fazer nascer um ato administrativo, para eu poder afirmar que é um ato perfeito, válido e pronto para produzir efeitos, um ato eficaz. O que, que eu preciso? Você vai precisar desses elementos que eu vou tratar com vocês agora. E um dos elementos, que é esse primeiro que nós vamos ver, é a forma. Gente, a forma já pegou muita gente em concurso público. Por quê? Porque ela parece super tranquila, super tranquila. Olha só, o que é uma forma do ato administrativo? É aquela forma prevista na lei. E qual é a regra do direito administrativo? Nossa administração pública, ela é burocrática, ela exige transparência, ela exige princípio da publicidade. Então, qual que é a regra? É que os atos administrativos serão escritos. Raras exceções, é difícil até mesmo existir um ato administrativo verbalizado, tá? Mas é possível sim. Mas tudo bem, e aí eu digo para vocês, olha, é a forma que está prevista na lei, são os requisitos que a lei traz para se elaborar um ato administrativo,
tá? O que deve conter numa portaria, numa instrução normativa, num decreto. Então, são todos os requisitos que a lei ela traz, e normalmente esse ato administrativo, ele é escrito. Beleza. Mas aí eis que surge numa prova oral o seguinte questionamento para você. Explique sobre a forma do ato administrativo e todas as suas possibilidades. Aí você vai pensar na forma escrita, na forma verbalizada. Aí eu te pergunto, é possível existir um ato administrativo que não seja nem escrito e nem verbalizado? Vamos pensar assim, um ato administrativo em que o Estado vai agir unilateralmente, independente da minha vontade. Vai agir unilateralmente. Vai exercer um dos seus poderes. E ele vai ser imposto, mas que ele não vai ser escrito. Como que é isso? Como que é essa atuação do Estado exercendo suas prerrogativas sem ser na forma escrita, professora? Alguém consegue pensar nisso? Eu vou até aqui ver se eu consigo abrir o microfone para ver se alguém fala. Deixa eu ver aqui. Ai, não consegui cancelar. Que legal. Legal, eu não consegui cancelar o mudo de vocês. Eu só consigo ativar. Isso é bem legal. Tá todo mundo mudo, ninguém fala. Mas se alguém quiser mandar aqui no celular, será que existe alguma forma? Deixa eu ver se alguém está respondendo. Vamos ver. Alguém arrisca? Qual seria um exemplo de um ato administrativo que não seja escrito e nem verbalizado? Ninguém respondeu aqui, ó. Não. Opa, alguém respondeu. Deixa eu ver aqui. Não, ninguém respondeu. Ninguém me deu moral. Ou alguém está me dando moral? Eu estou pensando. Alguém conseguiu responder aqui para nós. Não, e aí? Eu não tenho a resposta, não. Meu Deus! Eu só queria saber o link do grupo aí do WhatsApp para mim participar, não atrapalhar a aula. O link do grupo do... Ok, tem um grupo de WhatsApp aqui? Nem eu sabia. Olha assim. Não, eu não estou perguntando se tem. Tem, parece que criaram um aqui. Manda aí, pessoal. Tem um povo aí que está querendo o link do grupo. Aí, criou um grupo aqui de debate. Então, amores, é o seguinte, eu não sei como que eu desativei o mudo dessa pessoa que está falando aqui, mas eu vou ativar agora de todo mundo de novo. Ativei o mudo, bonito, você não fala mais. Se muitos não podem falar, você não vai falar também. Então, gente, eu vou responder para vocês. Olha só, prova de concurso público, tá? Prova de concurso público. Você já esteve diante no trânsito, e aí aparece o agente de trânsito organizando o trânsito, ele com o apito, ele fica assim, ó, com aquela carinha, aí você ultrapassa um pouquinho, ele faz assim. Gente, os doutrinadores entendem que isso é um ato administrativo, é o Estado manifestando a sua vontade. Gente, o que o agente público está fazendo ali? A função de administrar o trânsito. E o que ele está exercendo ali? O poder de polícia, né? O poder de polícia administrativa, organizando o trânsito de forma preventiva. Isso é ato administrativo. Olha só, através dos gestos. Se um dia cair isso numa prova de concurso, porque nem todos os doutrinadores, eles concordam, tá? Você pode marcar que, com certeza, essa vai ser a pegadinha quanto à forma, tá? Outra situação também que eles entendem seria o semáforo. Eles entendem que o semáforo, as placas indicativas, né, as marcas de sinalizações, elas também são uma forma de ato administrativo,
Tanto que quando você ultrapassa o sinal e tira uma foto, eles entendem que ali, embora vai ser concretizado depois com a multa que chega à sua casa, porque quando chega a multa já é uma sanção, tá? Eles entendem que tudo isso, uma boa parte, é ato administrativo e é uma exceção ao elemento forma, porque normalmente esse ato será escrito. Beleza? Beleza, amores. Olha só que bacana. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui quanto à forma. Beleza, criar um grupo aqui de direito administrativo. Legal, 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 tá? Nós temos aqui. Beleza. Depois, os outros que estão me perguntando algo que não tem a ver com a disciplina, eu respondo, tá bom? Vamos lá para a próxima, gente. O próximo elemento, além de ter a forma de regra escrita do ato administrativo, com as suas exceções, todo ato administrativo ele tem uma finalidade, né? Ele tem uma finalidade da sua edição. Qual é essa finalidade, professora? Está lá no item 2 da forma. Então, primeiro elemento é forma, segundo é finalidade. E o que é finalidade? A finalidade primeira de todo ato administrativo é atingir o interesse público, é agir em nome da coletividade, em proteção da coletividade, em nome da supremacia do interesse público, tá ok? Deixa eu ativar o mudo aqui. Ativei o mudo de mais alguém aqui, tá ok? Que tá dando interferência. Beleza. E aí, a outra finalidade do ato, às vezes tem atos que ele tem uma finalidade específica, que é a própria finalidade da lei, tá? Ele pratica o ato porque a lei assim exige. Como a gente pensar no exemplo assim, eu furei o sinal e aí eu sou parada pelo agente de trânsito e ele me multa. Aí você olha para o agente de trânsito com aquela cara de piedade e fala assim, moço, por que você está me multando? Eu sou uma pessoa tão boa, não faça isso comigo. Aí o agente de trânsito olha para vocês e fala, desculpa, moça, eu só estou cumprindo a lei, porque a lei assim determina que eu faça, tá? Não leve para o lado pessoal. Então, o princípio da finalidade, não leve para o lado pessoal. O que lembra? O elemento aí, finalidade, você vai puxar uma setinha, ele lembra o princípio da impessoalidade. É você não tratar a coisa pública como se fosse sua, ou você não utilizar a coisa pública para beneficiar terceiros. Você utiliza a coisa pública, você age em nome da administração, buscando uma finalidade específica. Então, quando você pratica um ato administrativo, ou você vai agir em nome do interesse da coletividade, tomando a melhor decisão do que é melhor. Olha o coronavírus aí, a discussão, até agora não se chega a um consenso dos entes políticos, o que é mais importante, né, para se definir. Mas de toda a discussão, o que deve prevalecer o tempo todo estar discutindo o que é melhor para a coletividade. Ou então você vai praticar esse ato, você fala assim, olha, eu não quero se é bom, se é ruim. Normalmente aqueles atos bem operacionais, bem procedimentais, os atos administrativos, você está cumprindo a lei, o procedimento e os requisitos da lei. Então, nós já vimos o segundo elemento. Então, primeiro, para se elaborar um ato administrativo, precisa ter a forma, normalmente a forma escrita. Finalidade, aquela prevista na lei ou interesse da coletividade. E aí a gente vai para o terceiro elemento, competência. Quem vai expedir o ato, o sujeito, o agente público, ele tem que estar investido de competência para expedir o ato, porque se ele não for competente para expedir o ato, ausente um requisito, ausente um requisito da lei, esse ato não será válido, tá ok? Então, eu vou voltar lá para o nosso material para a gente conversar sobre a competência. E depois da competência, aí eu faço um pequeno intervalo e vocês podem jogar a dúvida aqui no grupo, criar um grupo aqui, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a competência e eu vou abrir aqui para vocês, ó. Nós estamos aqui. Para se editar um ato administrativo, o sujeito, ele tem que ter competência para o ato, tá?
a sua atribuição, ser atribuição sua. Lembra do que nós estudamos na aula passada sobre poderes da administração pública? Aquele que não tem competência para praticar o ato e o pratica e exerce aquele poder, ele pode cair no que nós chamamos de abuso do poder e ser responsabilizado por isso. E nós vimos na aula passada o abuso de poder, desvio de finalidade, né, excesso de poder. Então, se você não tem competência, você não pode editar um ato administrativo. Se não é você que tem competência para expedir, você é da Secretaria de Educação e quer assinar uma expedição de um alvará, não tem lógica, porque você não tem competência para isso, tá? E competência, gente, não quer dizer ser capaz ou não. Ah, eu tenho competência, eu tenho capacidade. Competência é uma legitimidade conferida na lei, está dentro das atribuições do seu cargo, da sua função promover esse ato administrativo, tá? Então, vamos lá. Competência é a medida do poder atribuído ao agente público, que deve ser capaz e não impedido. Que poder é esse? Poderes administrativos. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que ter, quem tem competência de editar atos administrativos, ou seja, de exercer os poderes da administração pública. O exercício desses poderes é uma obrigação, é um dever. É por isso que eu digo que o exercício dos poderes da administração pública não é somente o exercício de um poder que o Estado tem. Ele tem um poder-dever. Lembra do princípio da irrenunciabilidade do interesse público? Então, ao mesmo tempo que o Estado tem um poder, ele não pode abrir mão dele. Ele está obrigado a exercer esse poder em nome da coletividade. É por isso que eu digo que a competência para expedir um ato é irrenunciável. Eu não posso acordar num belo dia e dizer, hoje eu não estou afim de expedir o alvará para aquele fulano lá, não estou afim. Mas se ele preencher os requisitos e o poder está em suas mãos, você tem o dever de expedir o alvará porque ele preencheu todos os requisitos. É por isso que eu digo que esse elemento competência, ele possui como característica, olha aí, a irrenunciabilidade. Então, você puxa uma setinha e escreve princípio da indisponibilidade do interesse público. Gente, eu queria estar vendo vocês, eu queria saber se vocês estão puxando setinha, estão anotando, ou só estão me olhando, ou nem estão me olhando, tá? Mas eu queria que você anotasse. Irrenunciabilidade, princípio da indisponibilidade do interesse público. Expedição de ato administrativo, exercício das prerrogativas, é um poder, mas é um poder-dever. Está obrigado a exercer em nome da coletividade, tá bom? E também, a lei, como ela me traz requisitos, eu não posso alterar a vontade do Estado de acordo com a minha própria vontade. Esse último aqui tem a ver, esse segundo aqui, ó, inderrogabilidade, tem a ver com o princípio da impessoalidade. Ou seja, ao exercer o ato administrativo, a minha competência como agente público, eu não posso alterar a vontade do Estado, porque a vontade do Estado está bem clara ali na lei. Olha, preencher os requisitos, você vai expedir o alvará. É o seguinte, aconteceu esse determinado comportamento, você vai aplicar uma multa. Aconteceu esse determinado comportamento, você vai aplicar uma advertência, tá? Então, esse item B aqui tem a ver com o princípio da impessoalidade. Até que enfim, gente, alguém colocou vídeo, já saiu fora também. Gente, coloca a carinha de vocês aí, eu quero ver vocês, tá? É isso aí, eu vejo que vocês estão prestando atenção e eu não me sinto sozinha. Então, não cabe alteração por vontade entre os agentes públicos. Isso tem caráter absoluto, porque deve sempre agir em nome do interesse da coletividade. Tudo bem? E aí nós temos ainda que essa competência, ela é improrrogável. Ela tem uma característica de improrrogabilidade. O que significa?
Ao praticar o ato administrativo, ao expedir o ato administrativo, o agente público, ele não pode praticar os atos para os quais não há previsão legal. Gente, aí você vai puxar uma seta e vai marcar princípio da legalidade. Então, quem exerce sua competência, ele tem que observar a supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, princípio da impessoalidade e, por fim, na improrrogabilidade, ele tem que observar o princípio da legalidade, tá? Eu só posso praticar atos administrativos para os quais eu tenho competência e atribuições para isso, tá? Mas olha aqui, aí surge a seguinte questão para você. Você vai marcar agora aqui, super importante, você vai marcar isso aqui, ó, tá? Vou fazer uma observação aqui. Avocação e delegação. Isso aqui é uma exceção ao princípio da legalidade. Há essa característica de improrrogabilidade. Aqui eu vou voltar para a tela para poder te explicar. Olha só. Então, eu só posso praticar atos dentro da minha competência. E eu só sei da minha competência olhando a previsão da lei. A lei, ela vai dizer se eu sou competente ou não. Mas comporta duas exceções na emissão do ato administrativo no exercício dos poderes da administração pública. Quais são as duas exceções, professor? É quando ocorre a avocação e a delegação. Então, são diferentes. Então, você vai anotar aí do ladinho no seu caderno. Avocação e delegação é uma exceção ao princípio da legalidade, é uma exceção à competência legal para praticar um ato. Vou dar exemplo. Vamos imaginar o prefeito aqui. Nós temos o prefeito e temos aqui o secretário de saúde. O nosso secretário de saúde, pela lei, é ele quem tem a competência, a ação direta de cuidar das questões da saúde. Então, todas as dúvidas em relação ao que está acontecendo aqui com a pandemia, quem que é que está à frente da situação, né? Secretário de saúde, no nosso caso, uma secretária de saúde. Pois bem, ela tem competência para expedir alguns atos administrativos de acordo com o que determina a lei. A gente vai professora, é o prefeito ou é secretário? Depende do que a lei diz. Vamos imaginar que a nossa lei local diz que ela tem competência, ela tem, a secretária, competência para expedir os horários de atendimento dos postinhos de saúde. Pronto, para as vacinas dos idosos. E ela está expedindo. A competência dela está clara lá. O prefeito é o seu superior hierárquico. O que o prefeito faz? Não. Estamos diante de uma pandemia e eu quero cuidar disso pessoalmente. A competência é sua, secretária, mas a partir de agora eu sou o seu superior hierárquico e eu tenho poder hierárquico, eu vou avocar essa competência para mim. Eu vou trazer essa competência para mim. Originariamente na lei, a competência é sua, secretária, mas você é minha subordinada, então eu invoco o poder hierárquico e trago a competência de decidir os horários para mim. Então, olha só, pela lei, a competência não é do prefeito, então ele não tem competência para expedir essa portaria, mas ele avocou, ele promoveu uma exceção. Então, a avocação é trazer uma competência do subordinado para o superior hierárquico. A outra exceção ocorre o contrário. Agora, vamos imaginar o contrário. É o prefeito quem tem competência para editar as portarias. Só que, assim, tá demais, tá tumultuado, é muita coisa, e é muito postinho, o prefeito está se perdendo, está muito difícil. O que o prefeito faz? A competência na lei é do prefeito. Agora o exemplo é diferente. O prefeito disse, olha, eu vou delegar agora para a minha secretária de saúde para decidir isso daí. E aí o prefeito delega essa competência. Então, a delegação é de cima para baixo no poder hierárquico. É o superior hierárquico pegando uma competência originariamente dele
e passando para o seu subordinado. Então, essa é uma exceção também, que se você for estudar para um concurso mais elaborado, em relação à competência para editar um ato administrativo e, consequentemente, exercer uma prerrogativa, um poder da administração pública. Tudo bem? Gente, nós vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer um intervalo até 9h30. É 9h30 que a gente está? Até 9h30. E aí a gente volta. 9h30 em ponto, eu volto, tá? Se tiver alguma dúvida, joga aqui no grupo. Se você, eu vi que criaram um grupo. Se não tiver o grupo, você joga aqui para mim. A depender, eu vou sanar essa dúvida, gente, na próxima aula, tá? Para não quebrar a sequência, tudo bem? Aí na próxima aula, a introdução, eu apresento a pauta da nossa aula, né? As anotações, e em seguida eu já tiro as dúvidas, tá? Vamos para o intervalo. 9h30 a gente volta. Beijo!